A guerra na Ucrânia tomou um novo rumo, e a Rússia está sentindo os impactos diretos em sua economia. Os ataques ucranianos contra refinarias de petróleo e outras infraestruturas energéticas russas se tornaram cada vez mais frequentes, e os drones são a principal arma utilizada nessas operações. As refinarias, antes vistas como intocáveis, agora estão em chamas uma após a outra, interrompendo o processamento de petróleo e prejudicando significativamente o fornecimento de combustíveis. O motivo por trás desses ataques é claro. O petróleo e o gás são a maior fonte de receita da Rússia, e atingir esse setor significa enfraquecer financeiramente o Kremlin. Sem essa renda, a capacidade de Moscou de financiar a guerra contra a Ucrânia se torna muito mais limitada. A cada nova explosão, a economia russa sofre um golpe e a produção de petróleo diminui ainda mais. Nos últimos dias, a situação escalou. Drones ucranianos atingiram algumas das instalações de processamento de petróleo mais importantes da Rússia, resultando em incêndios devastadores e na paralisação de operações em pelo menos 2 refinarias. Os danos ainda estão sendo avaliados, mas já se sabe que a produção dessas unidades foi interrompida por um período significativo. Esse ataque crítico mostrou que a Ucrânia está determinada a enfraquecer a capacidade russa de manter sua máquina de guerra funcionando. Entre os alvos atingidos, um dos mais importantes foi o enorme centro de processamento de gás na região de Astrakhan, operado pela gigante estatal Gazprom. Testemunhas relatam que as defesas aéreas russas tentaram, sem sucesso, interceptar os drones, mas os impactos foram inevitáveis. O governador da região, Igor Babuskin, confirmou que a instalação foi atacada durante a noite e que equipes de emergência foram imediatamente enviadas ao local para tentar conter as chamas. A planta de Astrakhan é uma peça-chave no setor energético russo, processando anualmente cerca de 12 bilhões de metros cúbicos de gás e grandes quantidades de condensado de gás, enxofre e gasolina. Babuskin declarou que, por sorte, os trabalhadores da instalação foram evacuados para abrigos antiaéreos antes do ataque, evitando um possível desastre humano. No entanto, o impacto na produção já é significativo. A planta processa diariamente mais de 8.000 toneladas de condensado de gás, e a paralisação dessas operações pode afetar drasticamente o fornecimento de energia e combustíveis. Além de Astrakhan, outro ataque de grande impacto ocorreu em Volgogrado, onde a maior refinaria da região sul da Rússia foi alvo de drones ucranianos. A refinaria, operada pela Lukoil, tem capacidade para processar cerca de 300.000 barris de petróleo por dia, e os danos causados pelo ataque resultaram em incêndios e paralisação parcial das operações. O governador Andrei Bocharov confirmou que destroços de drones abatidos causaram diversos focos de incêndio dentro da refinaria, embora os danos completos ainda estejam sendo avaliados. Nos últimos meses, os ataques ucranianos contra a infraestrutura energética russa se intensificaram significativamente. Apenas na última semana, drones ucranianos atingiram uma refinaria em Nizhny Novgorod, no oeste da Rússia, marcando o segundo ataque consecutivo contra essa mesma instalação em um curto período. Essa refinaria pertence à Lukoil e desempenha um papel estratégico na produção e distribuição de combustíveis. Outro ataque ocorreu na refinaria de Ryazan, um dos maiores complexos de processamento de petróleo da Rússia. O impacto foi devastador. Um enorme tanque de armazenamento de 20.000 toneladas foi incendiado, além de danos estruturais a equipamentos essenciais para a operação da refinaria. Essa instalação sozinha é responsável por cerca de 5% da capacidade total de refino do país, e a interrupção de suas operações representa mais um golpe para o Kremlin. Diante dessa nova realidade, o Ministério da Defesa russo alega que suas unidades de defesa aérea conseguiram interceptar e destruir 70 drones ucranianos apenas na última noite. Entre os alvos dos ataques estavam as regiões de Volgogrado, Rostov e Astrakhan, áreas onde se concentram refinarias estratégicas. No entanto, apesar dos esforços russos para conter os ataques, os danos às instalações energéticas continuam aumentando e o número de ataques bem-sucedidos cresce a cada dia. Desde o início da invasão em 2022, a Ucrânia tem adotado uma estratégia de combate assimétrico, buscando atingir diretamente a infraestrutura russa como forma de reduzir sua capacidade de sustentar a guerra. Kiev argumenta que essas refinarias, além de abastecerem a economia russa, também fornecem combustível para os veículos militares que estão no fronte, tornando-as alvos legítimos no conflito. Por outro lado,
A Rússia classifica esses ataques como terrorismo e acusa o Ocidente de fornecer armas e inteligência para ajudar a Ucrânia a executá-los. Moscou argumenta que a escalada desses ataques apenas intensifica o conflito e coloca em risco a estabilidade regional. No entanto, na prática, o que está acontecendo é um enfraquecimento constante da capacidade logística da Rússia, forçando o Kremlin a reavaliar suas operações de guerra. Os efeitos desses ataques não se limitam apenas ao campo de batalha. A economia russa já começa a sentir os impactos. Com refinarias em chamas e terminais de distribuição comprometidos, o abastecimento interno de combustíveis pode ser prejudicado, levando a aumentos nos preços da gasolina e do diesel. Além disso, a interrupção da produção pode gerar déficits no mercado interno e dificultar a exportação de petróleo para países que ainda compram da Rússia, como China, Índia e Turquia. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram a dimensão da destruição. Imagens captadas por moradores próximos às refinarias atingidas revelam enormes colunas de fumaça negra subindo ao céu, enquanto explosões continuam a ocorrer nos locais atingidos. Apesar dos esforços das autoridades russas para controlar a narrativa, a verdade é que a guerra finalmente chegou ao coração da indústria energética do país e os efeitos disso ainda estão longe de serem totalmente compreendidos. Enquanto Gazprom e Lukoil evitam comentar sobre os ataques, fica cada vez mais evidente que o Kremlin enfrenta um novo dilema. Como continuar financiando sua guerra quando a própria base de sua economia está sendo atacada de forma sistemática e eficaz? Se os ataques continuarem nesse ritmo, a Rússia pode se ver obrigada a rever toda a sua estratégia de exportação de petróleo e gás. E para Putin, isso pode ser um golpe tão devastador quanto qualquer derrota no campo de batalha. Os ataques ucranianos contra a infraestrutura energética russa não são apenas uma resposta ao conflito militar, mas também fazem parte de uma estratégia meticulosa para minar a capacidade de Moscou de sustentar sua economia de guerra. O petróleo sempre foi o pilar da economia russa, representando uma fatia significativa do orçamento federal. Antes da invasão da Ucrânia, a venda de petróleo e gás correspondia a quase 40% da receita estatal russa. Agora, com ataques constantes a refinarias e oleodutos, essa fonte de financiamento está se tornando cada vez mais instável. A maior preocupação do Kremlin é que esses ataques não apenas interrompem temporariamente a produção, mas causam danos estruturais que podem levar meses ou até anos para serem reparados. A situação se agrava devido às sanções internacionais que restringem o acesso da Rússia a equipamentos e tecnologias ocidentais essenciais para a manutenção de sua indústria de refino. Sem peças de reposição e sem acesso a tecnologias avançadas, muitas dessas refinarias podem simplesmente nunca mais voltar a operar em plena capacidade. Um exemplo claro disso ocorreu recentemente na refinaria North Sea, também pertencente a Lukoil, localizada na cidade de Nizhny Novgorod, a sexta maior da Rússia. Em apenas 2 dias, a refinaria foi atacada 2 vezes, causando danos severos e interrompendo suas operações. Essa instalação é uma das maiores do país e desempenha um papel essencial na produção de combustíveis, abastecendo diversas regiões russas. Outro ataque significativo aconteceu na refinaria de Ryazan, que sofreu danos catastróficos depois que um drone ucraniano atingiu um tanque de armazenamento de 20.000 toneladas de petróleo, causando um incêndio massivo. Além disso, a explosão danificou equipamentos críticos, como um hidrociclone e um carregador de vagões, dificultando ainda mais a retomada das operações. A paralisação dessa refinaria representa uma perda de aproximadamente 5% da capacidade total de refino da Rússia, um golpe significativo para a produção nacional. Diante dessas perdas crescentes, a Rússia tem tentado reagir. O Ministério da Defesa russo alegou que conseguiu derrubar 70 drones ucranianos apenas em uma única noite, com as maiores interceptações ocorrendo nas regiões de Volgogrado, Rostov e Astrakhan. No entanto, mesmo com essas supostas defesas, os danos continuam se acumulando. A verdade é que o sistema de defesa aérea russo, sobrecarregado pelo tamanho da guerra, não está conseguindo lidar com a intensidade e a precisão dos ataques ucranianos. Para Moscou, a situação é cada vez mais preocupante. O governo de Putin esperava que sua economia resistisse às sanções ocidentais com base na venda contínua de petróleo e gás para mercados alternativos, como China, Índia e Turquia. No entanto, a destruição das refinarias e a instabilidade no fornecimento de combustíveis estão tornando essa estratégia insustentável. Além disso,
Há uma preocupação crescente com os impactos desses ataques no cotidiano da população russa. Especialistas alertam que, se os ataques continuarem nesse ritmo, a Rússia poderá enfrentar uma crise de combustível interna. Com a capacidade de refino comprometida, pode haver escassez de gasolina e diesel, levando a um aumento significativo nos preços e gerando insatisfação popular. A gravidade da situação ficou ainda mais evidente quando a Rússia suspendeu temporariamente os voos em várias regiões, incluindo Astrakhan, Volgogrado, Kazan, Saratov e Ulyanovsk. O órgão regulador de aviação do país, Rosaviatsia, anunciou a suspensão por motivos de segurança, mas evitou dar mais detalhes sobre o impacto real dos ataques na infraestrutura aérea. Ao mesmo tempo, a Ucrânia segue firme em sua estratégia de ataque às instalações energéticas russas. De acordo com analistas militares, esses ataques fazem parte de um plano maior para criar uma crise de combustível dentro da Rússia, limitando a capacidade do país de abastecer tanto suas forças armadas quanto sua economia civil. Os efeitos já começaram a aparecer. Em março do ano passado, a Rússia foi forçada a impor um embargo de 6 meses à exportação de gasolina, uma medida que seria impensável antes da guerra. Esse embargo foi uma resposta direta aos ataques sistemáticos às refinarias, que reduziram drasticamente a capacidade do país de produzir combustíveis suficientes para atender tanto ao mercado interno quanto às exportações. Mas os problemas da Rússia não se limitam apenas à destruição das refinarias. O país também enfrenta dificuldades logísticas e estruturais para manter sua indústria de petróleo funcionando. A falta de equipamentos modernos e o impacto das sanções têm dificultado a reconstrução das instalações danificadas. Algumas refinarias, como as de Nizhny Novgorod e Ryazan, utilizavam tecnologia ocidental para processar o petróleo, e a reposição dessas peças agora se tornou um grande desafio. As dificuldades para reparar essas instalações também podem levar a um aumento nos custos de produção e refino de petróleo, o que, por sua vez, pode gerar inflação nos preços dos combustíveis dentro da Rússia. O aumento dos preços do diesel e da gasolina poderia afetar diretamente o custo de vida da população, intensificando o descontentamento com a guerra e com o governo de Putin. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está colhendo os benefícios estratégicos desses ataques. Enquanto a Rússia tenta lidar com suas perdas, Kiev está reduzindo a principal fonte de financiamento da guerra russa. Quanto menos petróleo e gás Moscou conseguir vender, menos dinheiro terá para sustentar seu exército e suas campanhas militares. O mercado global de petróleo também começa a sentir os impactos dessa ofensiva ucraniana. Os preços do barril de petróleo subiram cerca de 4% nas últimas semanas, refletindo a preocupação com a estabilidade da produção russa. No entanto, especialistas acreditam que os efeitos a longo prazo ainda estão por vir, especialmente se os ataques continuarem atingindo refinarias estratégicas. A questão que fica é: a Rússia conseguirá encontrar uma maneira de contornar essa crise antes que sua economia entre em colapso? Ou os ataques ucranianos continuarão enfraquecendo o Kremlin até que Putin se veja obrigado a reconsiderar sua estratégia de guerra? O que já está claro é que, pela primeira vez, a guerra não está sendo travada apenas no campo de batalha. Agora, a economia russa se tornou um alvo direto, e sem dinheiro, nenhuma guerra pode durar para sempre. Os especialistas acreditam que a Rússia pode se tornar um importador de combustíveis até o final de 2025, algo impensável há alguns anos. Se isso acontecer, Putin perderá um de seus maiores trunfos geopolíticos: o uso da energia como ferramenta de pressão sobre outros países. A guerra já provou que sem tecnologia ocidental, sem refinarias funcionando e sem aliados confiáveis, a Rússia não tem como manter sua posição dominante no mercado global de energia. Enquanto isso, a Ucrânia segue determinada a manter a pressão sobre o setor energético russo. Os ataques com drones e mísseis continuam atingindo refinarias e depósitos de combustível em várias partes do país, forçando Moscou a desviar recursos que poderiam ser usados na linha de frente para tentar proteger sua infraestrutura crítica. A grande questão que fica é: até quando Putin conseguirá manter essa guerra sem dinheiro e sem combustível? O desgaste financeiro e militar imposto pela Ucrânia e seus aliados está colocando a Rússia em uma situação insustentável. Se os ataques continuarem nesse ritmo, o Kremlin poderá se ver forçado a repensar sua estratégia, pois, sem petróleo e gás, a Rússia simplesmente não pode continuar lutando. A guerra na Ucrânia mostrou que conflitos modernos não são vencidos apenas com armas,
mas também com inteligência estratégica. A destruição da indústria energética russa pode ser o fator que, no fim, forçará Putin a reconhecer que sua guerra não é mais viável. O tempo está contra ele, e a cada refinaria que queima, o fim dessa guerra se torna uma possibilidade mais real.